Tá, conseguindo ouvir direito. Gravando. Então, pessoal, boa noite, né, a todas e todos. Boa noite às professoras Adriana, a professora Ivanise, as nossas tutoras aqui presentes, a professora Elizabeth, a Adriana, a professora Flávia também está aqui, né? E aos nossos alunos. A Magda e a Juciana também. Estão, né? Isso. Bom, então, boa noite também, Magda e Juciana. Pessoal, esse momento dessa live de hoje, nós pensamos em uma maneira mais diferente do que a gente já vem fazendo, né? Nós chamamos ela de live interdisciplinar, porque nós temos aqui 3 disciplinas, né, presentes aqui, representadas nas pessoas dos 3 professores desse bimestre, né? E a intenção, o nosso objetivo é promover um diálogo, né, entre essas disciplinas que vocês cursaram durante esse bimestre, né? A gente sabe que as disciplinas, elas têm as suas particularidades, mas também tem alguns conhecimentos que se cruzam, né? E que ajudam vocês, como turismólogos, também a perceber essa diversidade, né, do turismo como uma ciência, né, que eu sempre coloco isso para vocês, né? Adianto para a Adriana, para a Ivanise, né, que eu sempre reforço esse lado mais epistemológico também do turismo para os alunos, para perceber como uma área que produz conhecimento também, né? E esse momento vai, né, requerer a participação de vocês, né? Perguntando, né, tentando tirar talvez alguma dúvida que ainda ficou durante o desenvolvimento das disciplinas, comentando, enfim. Então, é um momento, de fato, da gente promover uma espécie de culminância do que a gente estudou durante esse bimestre, certo? Então, o espaço ele vai ficar sempre aberto para vocês falarem, ou através do chat, ou mesmo através do microfone. As nossas tutoras também fiquem à vontade para comentar, questionar, né? Ou nos auxiliar também, às vezes, com as mensagens do chat. Tá certo? E a gente vai ficar fazendo aqui esse diálogo, na verdade, né? Não é uma aula, né, tradicional, como a gente está habituado aqui durante as nossas lives, mas, como eu falei, é de fato um diálogo, né? Um diálogo interdisciplinar. Bom, aproveitando, né, esse momento de início, até pedir licença às meninas, às professoras, né, para já iniciar com uma discussão que eu acredito que seja interessante, né, e tem até uma relação, inclusive, com a economia do turismo, tá, Ivanise? Na antropologia do turismo, nós discutimos alguns efeitos, né, do turismo, porque como a antropologia, ela é essa ciência que ela é bem abrangente, né, no ponto de vista mesmo do agir humano. Então, como a gente vai falar do turismo enquanto uma ciência, né, no caso, fazendo essa abordagem antropológica, e que gera esses efeitos na sociedade, né, que acarreta algumas transformações, um desses efeitos é o efeito econômico, né, não poderia ficar de fora. E aí, nessa discussão que nós promovemos, a partir da disciplina, a gente viu que tem, né, uma visão bem específica, né, de um teórico, que é o Agostinho Santana Talavera, né, que eu acredito que os alunos já estão familiarizados com esse autor, né, que é um nome bem expressivo da antropologia do turismo, né, é um dos maiores antropólogos do turismo, nós podemos dizer assim, é um autor espanhol, e ele vai colocar esses efeitos econômicos do turismo a partir de 3 aspectos ou impactos, né? Então, de acordo com esse autor, em termos, né, de custos, né, e de benefícios, ele acredita que a gente pode classificar esses impactos econômicos do turismo, inicialmente, do ponto de vista do impacto primário, né, como a entrada das divisas estrangeiras, né? Então, já seria essa questão mesmo, até mesmo do intercâmbio cultural, que a gente também já abordou em outras disciplinas, né? Mas também, claro, que trazendo um desenvolvimento econômico, né? Que vai fazer também com que haja ali um giro de capital, né? A Ivanise é mais familiarizada com isso, mas o autor, ele destaca esse impacto primário. Então, essa entrada das divisas estrangeiras,
na visão do autor, seria algo, num primeiro momento, mais perceptível, né? Como um impacto secundário, ele acredita, né, que o contato do sistema turístico com outros elementos econômicos seria também uma característica bem marcante, né, desses impactos. E, finalmente, né, como um terceiro ponto ali de fechamento, né, dessas características, onde se cruzam, né, elas três, a gente teria o impacto no setor de serviços, né, que aí já tem um investimento, né, o estímulo desses investimentos. Então, até lançando essa questão para a Ivanise, na economia do turismo, como é que a gente pode fazer uma análise ou mesmo uma abordagem desses impactos econômicos, né, mais voltado mesmo à economia em si? Certo, né? Eu achei muito interessante a sua colocação, porque você trouxe um autor que ele é espanhol. E, assim, a gente tem que fazer antes, assim, um paralelo, né, de como é o turismo no Brasil e como é o turismo fora. Né? São características bem distintas, até porque no turismo, a atividade aqui no Brasil, ela surgiu ali na década de 70, né? Então está em torno assim, dos 40 anos. Então a gente vê um pouco as discussões, o foco da pesquisa sendo diferenciado. Por exemplo, no Brasil, a gente ainda está nessa questão: turismo é ciência, turismo tem objeto de estudo, turismo é isso e aquilo, e já no ambiente internacional, né, principalmente ali na Espanha, né, para quem não sabe, é onde fica a sede da OMT, então lá tem discussões mais avançadas, e para lá, gente, o turismo, ele é como se fosse uma ramificação de business, né, das escolas de negócio, assim como a gente tem nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos você não faz economia, você não faz administração, nem contabilidade, nem turismo, você faz business, né, você tem uma escola, 50 anos, né, Adriana? Beleza. Faz sentido. A matemática não tá boa, não. Enfim. E aí a gente tem 1971, né? Certo. E aí a gente tem um pouco esse paralelo, né? E aí você traz essa abordagem por quê? Porque lá as discussões do turismo enquanto impacto, ele traz nessa forma porque realmente a Espanha, juntamente com a França e outros países, né, eles dependem muito do turismo como atividade econômica. E aí eu gosto sempre de falar, enfatizar para os alunos, que o turismo enquanto atividade econômica, ele não deve ser a prioritária, ele deve ser uma atividade secundária. Por quê? O maior exemplo a gente está vendo com a pandemia. O primeiro setor a ser sentido com a pandemia foi o quê? Foi o setor de turismo. Porque eu costumo falar também, né, eu aprendi com uma professora, que a primeira coisa que você deve fazer quanto desenvolvimento de atividade turística é olhar para a cidade. Aquela cidade, ela é boa para o morador? Ela atende às necessidades do morador? Se você disser que não, com certeza não vai atender às necessidades do turista. Porque o turista, ele, querendo ou não, é um morador em trânsito, né? Ele sempre vai usar os mesmos serviços que um morador, como também com os serviços turísticos. E aí, por isso que a gente vê um pouco essa questão econômica. Embora eu trabalhe a questão econômica um pouco mais, assim, puxando para o lado da minha sardinha, né, mas aqui no Brasil, eu acho que a Adriana até depois pode falar um pouquinho, né, que ela trabalha um pouquinho dessa área, o viés econômico até que está sendo um pouco, não é nem deixar de lado, mas as pessoas estão olhando para outras vertentes, né? Principalmente você falou em antropologia, aí tem a questão cultural, em aspectos epistemológicos nós temos a fenomenologia, outras correntes teóricas, né? E aí a gente está numa discussão, digamos assim, em comparação à Espanha, né? Ainda está nessa questão teórica por conta do avanço. E aí eu também separei aqui um pouquinho a questão dos efeitos, né, e dos impactos. O interessante é que, se vocês quiserem interromper, o contribuinte pode falar, viu, gente, que das disciplinas overturismo e turismofobia, né, a Adriana falou isso, né, só que, sim, a gente tem que hoje pautar um pouco, pegando um gancho aí da Adriana, essa overturismo e turismofobia, a gente pode dizer que deixar um pouquinho de lado, porque a pandemia, né, ela mudou totalmente essas discussões,
Por quê? Porque a gente já está vendo movimentos em outros países, né, os países que já estão promovendo abertura, já estão sendo vacinados, eles estão contando com o turismo, além das outras atividades econômicas, para se recuperarem economicamente, né? Depois de uma crise, geralmente as economias, as que estão preparadas, elas vão tender ao crescimento. Por quê? Porque elas vão começar a reabrir, as pessoas vão começar a consumir, e o ciclo da economia que a gente viu, né, gente, vocês lembrem lá do fluxo circular econômico, vai começar a rodar, e aí a gente vai ver um crescimento econômico de muitos países, os que se prepararam durante a pandemia, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, Adriana, porque senão daqui a pouco falo, né? Você quer acrescentar? Eu continuo aqui. Pode continuar. Não, eu ia só falar aqui um pouco dos impactos, né, para não perder um pouco, que a gente tem que prestar atenção que o turismo, enquanto impacto econômico, ele gera impacto direto, indireto e induzido. O direto é aquele que a gente trabalha geralmente com as empresas turísticas, né? Justamente com um hotel, com as transportadoras, com as operadoras turísticas, aí a gente tem esse efeito direto. O efeito indireto são aquelas empresas que trabalham, que geralmente a gente são produtos, né, que abastecem o turismo. Por exemplo, o setor de alimentos, embora ele seja bem característico do turismo, mas ele é um setor que ele atende à necessidade da população local, né? Então a gente vê que é um efeito indireto. E o efeito induzido é aquele efeito que a gente sente muito mais distante, né? Que, por exemplo, a questão da movimentação. Um exemplo a gente pode ter que é a questão do preço da gasolina. Né? No início da pandemia, a gente pôde observar que chegou a 3 e pouco. Por quê? Porque o movimento das pessoas teve o quê? Houve a demanda, né? Ela foi reduzida, aí a oferta foi maior. Então, quando a gente tem uma oferta de um produto e uma demanda reduzida, a gente tem que o preço daquele produto, ele tende a cair, né? Isso aí é uma regrinha básica, a gente chama da lei da demanda e da oferta, né? A questão do movimento. Então, a gente, é um ponto, assim, a acrescentar. Aí, pode continuar aí, eu vou anotando mais coisas aqui. Bem, boa noite a todos e todas. Eu até perguntei agora há pouco a Ivanise se ela tinha comentado na disciplina dela de economia, se tinha feito alguma análise, algo sobre o quesito sobre a respeito, né, do overtourism e da turismofobia, né, que é de fato a visão que a gente tem do turismo antes da pandemia, né. O overtourism é a questão mais, está voltada as grandes cidades, principalmente os grandes centros urbanos, eu falo disso tanto no Brasil quanto principalmente no exterior, da vinda e do desenvolvimento da atividade turística de uma forma não respeitosa, né? Então, as pessoas acabam exagerando na quantidade de viagens, acabam consumindo muito, e quem mora nesses lugares acabam não gostando, de fato, do turista em si, da visão do turismo e do turista em si. E isso, consequentemente, acaba se associando à turismofobia, que são aqueles pequenos lugares em que as pessoas que moram nesses lugares acabam não gostando de forma alguma da atividade turística. Eles não querem, de fato, esse envolvimento do turismo, o desenvolvimento do turismo nesses lugares. É algo a se pensar no curso a partir da pandemia, né? É algo que a gente precisa pensar, que o que era o overtourism antes pandemia e a turismofobia, e o que a gente pode analisar a partir da pandemia, né, com relação a esses dois tópicos que eu falei, né, da overtourism e a turismofobia, como vai ser de fato o turismo após a pandemia, que a gente não sabe quando vai finalizar, quando isso vai acabar, e o porquê da necessidade de trabalhar a atividade turística de uma forma mais responsável, né, porque que se pensa de grandes centros urbanos sendo trabalhados de uma forma exagerada e desrespeitosa com relação à atividade turística, a gente passa a pensar de uma nova forma de trabalhar o turismo a partir da pandemia. Então, isso é algo que a gente acaba associando
nas disciplinas, é algo que a gente acha necessário fazer com que vocês reflitam para poder pensar nesse turismo, né, principalmente na atividade turística a partir, sei lá, 2022 ou 2023, não sabe quando essa pandemia vai finalizar. Então, esses dois aspectos do antes pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, é algo que a gente passa para vocês associar em determinados conteúdos de todas as disciplinas durante esse curso, para fazer com que vocês entendam e o que vocês possam refletir acerca dessa atividade turística na qual vocês estão se formando, né, ao longo desse processo também, e adquirindo conhecimento durante todas as disciplinas. Essas disciplinas, elas acabam se associando uma com a outra, isso todos nós sabemos, seja de uma forma reflexiva, através da teoria. A gente sabe que é um curso de bacharelado, e por conta de ser um curso de bacharelado, a gente vai envolver disciplinas teóricas e disciplinas práticas. Por ser um curso, eu acredito que semipresencial, não é, Alex? Ou é totalmente à distância? Seria semipresencial, né? Mas semipresencial. A prática é totalmente à distância mesmo. Totalmente à distância. Acredito que devido a essa estrutura na qual a gente se encontra, de ter que adaptar as disciplinas, acabou ocasionando em atividades, em algumas disciplinas que vão acontecer a partir desse semestre agora, né? Atividades práticas, na qual a gente vai tendo que adaptar para o ambiente onde a gente se encontra. Professora, eu fiquei com muita vontade de participar de gastronomia, viu? Porque as mesas que foram montadas realmente não deixa a desejar nenhum restaurante, viu? A gente comia com os olhos, né? Eu assisti hoje uma aula de garde-manger e fiquei maravilhada com a aula. Explica esse termo aí, garde-manger. Na verdade, garde-manger é um dos temas da qual envolve a gastronomia, onde você vai fazer pequenos preparos de entrada, você vai associar essas técnicas culinárias dentro de um ambiente de espaço, por exemplo, eventos corporativos, onde você vai encontrar aquelas mesas onde são porcionados pequenas entradas, lanches. E são várias técnicas, cada lanche, cada preparo ali daquele alimento vai ter uma técnica diferente. E é algo muito interessante, eu comentei com os discentes de uma forma um pouco breve sobre essa associação que a gente acaba tendo dentro da disciplina e com a formação, né? E isso foi interessante porque é uma disciplina na qual a gente encontra a ementa completamente voltada para o tema da gastronomia. Então, a gente tem que acabar associando em algum momento ali a própria área do turismo. E por ser um tema na qual eu gosto muito, principalmente a prática, assim, você consegue entender a gastronomia tanto na questão teórica, mas a prática é algo que me encanta mais. Então, é algo interessante porque eu fiz o contato com o professor Wander, da UFPR, ele veio para participar em um dos encontros com os alunos, e ele trouxe um pouco da teoria, na qual ele já trabalha há alguns anos, e associar isso dentro da disciplina, envolver as atividades práticas, na qual a própria Ivanise comentou, né, que a gente elaborou, organizou, planejou e executou de uma forma muito bonita, é algo que realmente é aceitável dentro da própria formação do turismo. E eu falo isso porque, assim, independente das disciplinas teóricas, todos nós aqui, sejam os formandos, sejam nós turismólogos que já têm a formação, já se formou de fato, né? A gente passou em algum momento por atividades, ou em algum momento por atividades dentro do curso ou fora, né? Dependendo dos estágios, e que estava associando a atividade prática. Eu falo isso por conta própria, né? A questão de você estar em um estágio, você ter que realizar atividades numa recepção, de um hotel, de uma pousada, ou trabalhar numa agência de viagem. Em algum momento isso vai acontecer, a gente não pode fugir disso por conta da formação. As atividades que eu acabei incluindo dentro dessa disciplina, em que a gente acaba associando o empratamento, quais os tipos de empratamento, que é a questão da decoração, montagem e decoração de pratos,
atividades de mise en place, como organizar, seja atividade mise en place de ingredientes ou de etiqueta, né, que a gente acaba montando a mesa, isso tudo está associado à nossa formação também. Porque em algum momento, eu falo disso na questão profissional, vocês vão precisar, se caso vocês participem de um estágio, disciplina, ou um estágio após a formação de vocês em motel, ou pousada, um resort, quem sabe. Então, isso tudo todas essas etapas na qual vocês estão passando dentro dessas disciplinas, em cada momento vocês vão associar e vocês vão conseguir inserir isso na vida profissional de vocês. E na vida pessoal também. Então, essas disciplinas, elas acabam auxiliando nesse processo de formação do profissional. Seja na questão teórica, reflexiva, porque é necessário, e a gente fala muito, leiam os textos, leiam os artigos que a gente envia para vocês, que a gente organiza, deixa lá os materiais, tanto bibliografia complementar quanto básica, isso é essencial para a formação de vocês. Como vocês vão poder elaborar um TCC daqui a um ano, se vocês não conseguem entender e refletir acerca do que é de fato o turismo e como eu posso associar essa atividade no meu local de origem. Como eu vou refletir acerca da minha região, da situação atual e o que eu posso trazer de benefício para a minha formação, se eu não entendo e eu não leio, eu não procuro buscar essa teoria que ela é tão importante também. Então, é uma questão que se precisa debater desde o início do curso até o fim. Todo curso, independente se for turismo, se for economia, contabilidade, administração, vai haver em algum momento atividades teóricas e atividades práticas que são fundamentais para a formação do profissional, o turismólogo, né, do bacharel ou bacharel em turismo. Isso é essencial porque é a partir do momento que a gente tem essas teorias e que tem as atividades práticas, e aí eu teve a minha disciplina, acredito que meio de hospedagem, acredito que o professor possa realizar alguma atividade prática também, claro, adaptando para o momento em que a gente se encontra. Isso é possível. Não esperar um estágio, é possível a gente realizar essas atividades nesse momento. É possível, então, cabe a nós, professores aqui, eu falo que sair da nossa zona de conforto. Eu não vou esperar a pandemia passar para realizar atividades práticas em um laboratório. Por exemplo, eu comentei com o Alex até me falou, Pedro II, no IFP, não é? Tem um laboratório. E aí eu vou ter que esperar esse tempo todo para poder realizar atividades com os meus alunos de forma alguma. Isso a gente consegue realizar nesse momento também. Inclusive, eu acho que tem alguns alunos aqui que fizeram algum curso lá. Eu acho que lá tem um curso de eventos, né? Também tem um curso de eventos, né? Eu acho assim, de gastronomia no campus de Pedro II, né? Não, gastronomia em São Romão do Nonato. Não, no campus do IFE de Pedro II tem o centro de gastronomia. Ah, sim. No campus Pedro II, desculpa, porque fui professora lá. Então, no campus Pedro II, nós temos o centro de gastronomia, onde ocorrem os cursos voltados para a gastronomia, mas também já tivemos turma, que inclusive encerrou há pouco tempo, de eventos também. Uhum. Ah, maravilha. Então, interessante. Essas são atividades que a Ivanise e Alex, ao longo do curso, vão acontecendo. Independente de ser teórico ou de ser prática, isso vai acontecendo e a gente vai adaptando da melhor forma que a gente acha acredita que seja viável dentro do curso, né? São atividades que a gente acredita que sejam viáveis para o nosso perfil do aluno que a gente encontra no curso. Então, é necessário a gente entender melhor. Sempre eu penso, e é algo que eu sempre acabo repetindo na minha cabeça desde o início, né? Pensar no perfil do aluno que eu encontro no curso, no que, de fato, eu planejo para cada disciplina e qual a importância desse conteúdo, do que eu planejo para a formação dele. Será que isso é realmente interessante? Será que isso vai ser viável para a formação dele? Será que com esse conteúdo que a gente está ali abordando vai contribuir para a formação deles? Isso é de fato, algo que a gente pensa quanto professor, né? Pensa muito, sempre
durante todo esse processo de planejamento, de disciplina, organizar a atividade, adaptar as atividades também. Isso é algo que a gente pensa durante todo o processo da nossa vida profissional enquanto professor também. Então, é algo que a gente vai adaptando, vai encontrando alguns resultados positivos, algo que não foi tão bom, e a gente vai olhando aqueles resultados que não foram bons e vai repensando nessas atividades, nesses conteúdos e toda a disciplina em si. E é algo que eu acredito que a própria Ivanise e o Alex ele faz também isso durante todo esse processo. E eu espero que os alunos que se encontram aqui tenham gostado da minha disciplina, né? Eu tentei adaptar o máximo possível, as atividades principalmente, não deixar uma disciplina completamente teórica, até porque não compensa você ter uma disciplina de gastronomia e não ter, de fato, atividades teóricas, pelo menos adaptar algumas das atividades para que seja uma atividade teórica, onde a gente possa entender que o nosso corpo, o discente, conseguiu entender e conseguiu aprender pelo menos o básico, porque isso é o essencial da disciplina, você entender pelo menos o básico, para poder se aperfeiçoar futuramente, fazer uma especialização, ou um curso de aperfeiçoamento, ou quem sabe até uma graduação futuramente. Então, é seguir em frente, e a gente está aqui para auxiliar todos vocês. Depois eu falo um pouco mais, eu queria que o Alex ou a Ivanise comentasse um pouco mais sobre esse conteúdo hoje. Eu queria colocar duas questões que vai de encontro com o que vocês duas falaram, né? Primeira coisa que a Adriana colocou a respeito do over-tourism, não é isso? Que aí geram essas consequências negativas, né? Toda essa problemática. E vai de encontro com uma abordagem também que a gente trabalhou na disciplina de antropologia, né? Acho que os meninos vão lembrar, e nós falamos que há algumas estratégias de reação frente ao turismo, ou seja, de resistência à atividade turística, né? Lá na visão do Krippendorf, né? Ele coloca lá algumas tipologias, e aí a gente tem diversas motivações para isso, né? Ou porque a atividade econômica local, ela tem, de fato, uma espécie de... não quer ali se misturar com a atividade turística, né? Ou essas questões mesmo de comunidades tradicionais, né? Culturais, a questão da aculturação, que a gente também sempre acaba muito tocando nesse aspecto. Então, foi uma discussão quando a Adriana colocou até um termo que a gente não vê muito, né? Um termo que não é muito divulgado, pelo menos não fora do turismo, né? Que é o overtourism. E é interessante a gente conhecer, né? Que há esse tipo de consequência, né? E que vai de encontro também com algumas perspectivas teóricas que a gente trabalhou. Outra questão que a Ivanise abordou, né, na verdade, complementando isso que ela colocou, é justamente dessas pesquisas no turismo, de um ponto de vista mais epistemológico mesmo, né, de dar essa consistência científica para o turismo no Brasil. Inclusive, a maioria dos materiais que foram utilizados nas disciplinas, né, que eu trabalho, que são disciplinas mais da área de ciências humanas e sociais aplicadas, são materiais de autores europeus, né, ou espanhóis, ou portugueses, né. Então, a gente percebe que essa discussão no Brasil, né, esse tipo de abordagem no Brasil ainda é muito tímido, né. Inclusive, o que a gente tem, por exemplo, de pesquisa, né, o que eu consegui também encontrar, são de autores brasileiros, pesquisadores, que trabalham em cima dessas pesquisas europeias, né, como, por exemplo, eu mencionei o Talavera, né, o Santana Talavera, que, de fato, é o maior autor na área da antropologia do turismo, e se você pesquisar no Brasil trabalhos de antropologia do turismo, sempre você vai achar artigos sobre a obra do Talavera, inclusive nós trabalhamos na disciplina. Então, é algo mais reproduzindo o que já existe lá fora, mas não partindo muito do caráter específico aqui no Brasil, né, do turismo no Brasil, das suas especificidades, né. Inclusive, a gente trabalhou, Adriana, a gente até remetia à gastronomia, nós trabalhamos alguns estudos de caso, né, que trabalhavam a questão da culinária, né.
e dois desses casos que nós trabalhamos eram da valorização de aspectos culinários do Nordeste, né? A cachaça do brejo, né? Acho que os meninos vão lembrar, e a culinária do seridó, né? Paraibano. E aí, esses casos, essas pesquisas, elas também foram feitas por pesquisadores franceses, né? Então, veja só, como é que você vai, no Brasil, em algo tão típico nosso, né, que é o Nordeste, vir, de certa forma, uma interferência de pesquisa estrangeira, né? Então, quando a Ivanise colocou essa questão, eu me lembrei. Então, de fato, quando a gente for estudar, né, ler um texto que vão fazer essas abordagens mais sociais, né, que tem esse ponto de vista mais reflexivo, mas ao mesmo tempo que questiona, né, alguns pontos importantes, algumas problemáticas, é interessante a gente ver, de fato, a origem dessa pesquisa, né? Qual o pano de fundo dessa pesquisa. E, por fim, o que eu queria colocar também, pegando essa orientação da Adriana, é justamente de vocês, alunos, né, futuros turismólogos, que vocês consigam sempre relacionar, de fato, a disciplina, o conteúdo, seja teórico, seja prático, com essa situação de pandemia, né, que a gente vive. É interessante observar, pessoal, que por mais que seja um momento difícil, né, é até repetitivo a gente estar mencionando aqui tudo, né, que acontece e vem acontecendo, mas vocês estão tendo uma oportunidade de se formar num contexto, por exemplo, que as professoras não tiveram, né, de se preparar, né, para futuramente, né, trabalhar no turismo, mas já sabendo dessas possibilidades, por exemplo, que ocorrem na pandemia. A questão do planejamento, né, a gente falou também muito sobre isso lá na nossa unidade 3, sobre planejamento do turismo, conhecendo alguns aspectos importantes ali do lugar onde você vai agir, onde você vai atuar como profissional. Então, vocês têm essa oportunidade, né, que a gente não queria, né, que fosse assim, mas já que aconteceu, vamos tentar tirar um aprendizado disso. E vocês têm à disposição os conhecimentos, mas também essa capacidade de relacionar, né, tudo que vocês aprendem teoricamente, né, com esse contexto. Então, pensar, já projetar, né, como é que eu posso trabalhar futuramente no turismo, seja, por exemplo, na agência de viagem, seja... como eu já até mencionei uma vez para vocês, seja numa secretaria de turismo em um município, por exemplo, né? Como trabalhar já projetando possíveis problemáticas semelhantes a essas da pandemia, né? Então, para pensar nisso, né? Para vocês terem isso como realmente uma diretriz, né? Durante o curso, até o final do curso, certo? E eu até lembro que teve um aluno, se não me engano, foi o Rogério, lá de Pedro II, que no trabalho da disciplina, que era um resumo, uma pesquisa, né? Uma pesquisa mais simples para fazer um resumo, o Rogério abordou justamente os impactos da pandemia no turismo de Pedro II, né? Nós sabemos que Pedro II é um polo turístico muito forte do Piauí, né? Tem os seus períodos mais fortes, como a gente sabe, mas a gente sabe também desses impactos. Então, olhar para a realidade da sua comunidade, do seu polo, e de fato ver, né, quais esses impactos e talvez como agir em cima disso, né, a partir de tudo que vocês estão aprendendo no curso. Então, vocês têm, assim, uma série, né, de questões que podem ajudar vocês a ter uma formação mais sólida, né, mais preparada para futuramente, né, o que vai vir, que nós não sabemos, esperamos que a situação melhore, mas assim, estaremos preparados, né, precisamos estar preparados, porque nunca se sabe, a gente tem essa pandemia agora, mas, não sei, futuramente, pode não vir outra pandemia, a gente Deus defenda que venha, mas podem acontecer situações que vocês já estão preparados para agir em cima delas, né. Então, essa orientação que a Adriana deu, eu acho, assim, uma regra de ouro para vocês seguirem, né? Ivanise, fica à vontade, não deixar eu falar aí. Não, tá. Eu vou comentar aqui um pouquinho da gastronomia, um pouquinho da antropologia, depois eu vou um pouquinho para a economia, né? Que minha cabeça está assim. Né? Eu estava aqui lembrando que
gastronomia, né, é mais interessante para a gente no turismo, porque a questão de cozinhar está inserido na gastronomia, assim como a forma, a etiqueta, porque assim, na UESP, eu aprendi alimentos e bebidas, inclusive a professora Flávia foi minha professora, tá, de meio ambiente. Foi a que me levou para os hotéis, eu conheci muitas cozinhas graças à professora Flávia, muito boa ela, que é a tutora aí de Campo Maior. Eu tive essa oportunidade na disciplina que ela ministrou. E aí a gente vê que a gastronomia, ela, pegando pelo lado da antropologia, ela é reflexo da cultura e do modo de vivência daquela localidade, né? Você citou aí o Seridó paraibano, no Rio Grande do Norte também tem, o Seridó, ele abrange aquela região. E assim, você vê como é algo tão característico da região que você vê o reflexo da comida. Quando eu morei lá no Rio Grande do Norte, então eu conhecia muitas pessoas que eram daquela região, e você via a diferença da culinária da região para a culinária de Natal, porque Natal já é uma cidade mais cosmopolita, então a gente já vê uma gastronomia mais internacional, com várias influências, né? Lá tem muitos espanhóis, argentinos, e você vê que isso tem uma influência dentro dos próprios restaurantes, né? Aqui em Teresina a gente ainda tem uma vantagem pela questão geográfica, né? Dentre as capitais do Nordeste, eu acho que a gente ainda tem uma cultura mais regionalizada do que as outras capitais, né? Tanto é que a gente usa alguns termos que aqui do Piauí, que quando eu falo em outros lugares, em outras cidades, as pessoas não entendem, principalmente quando eu falo Maria Isabel, eles pensam que é uma mulher, né? Falo arrumadinho, pensa que é a forma de roupa. Então, assim... Só Oi. fazer uma correção aqui. O Seridó é de fato do Rio Grande do Norte, que nós trabalhamos o brejo paraibano. Então, foi o Seridó, Rio Grande do Norte, e nós trabalhamos o brejo paraibano. Isso. E no brejo paraibano é um lugar onde tem cachaça mesmo. Eu tenho um amigo que ele fez a dissertação dele sobre cachaça, e ele criou um roteiro, quem quiser, tudo sobre cachaça eu aprendi com ele, embora eu não beba, mas eu aprendi umas coisinhas. Pois é. E aí, assim, essa questão da gastronomia e antropologia, eu tenho um amigo também que ele, assim, eu acho que é gastrônomo, né? Porque a cozinha em si, eu creio que seja a técnica, né? O ato de cozinhar. A gastronomia, como eu falei, é algo mais, que incorpora algo mais, né? Até que a gente trabalha a gastronomia com eventos, como a Elizabeth falou, gente, é uma coisa ligando a outra, né? Você tem aí, vocês vão pagar com o professor antes, né? Meio de hospedagem, é com ele, né, Adriana? Antes. E assim... Eu acredito que é planejamento, mas desenvolvimento de meio de hospedagem. Ah, certo, né? Acho que não é meio de hospedagem. Não, né? Não. E vai ser agora, né? Segundo bimestre. Meio de hospedagem no próximo. E assim, a hotelaria eu acho que é o melhor exemplo de você aprender as várias funções dentro da área técnica do turismo, né? O que a gente aprende de mais técnico, de mais operacional, acho que está muito vinculado com o setor de hospedagens. Então, assim, é muito enriquecedor, talvez vocês, quando a gente tiver a oportunidade, acho que tem até a disciplina de estágio, né? A gente não sabe como é que vai ser, mas seria interessante vocês buscarem hotéis, restaurantes, agências de viagens, né? Ou até mesmo porque eu acho que quando a gente aprende a prática, e aí quando você vai para a teoria, você consegue alinhar mais os pensamentos, mas também pode fazer o caminho inverso, né? Então, me veio muito à cabeça, né, quando a gente fala um pouco dessa questão da gastronomia, antropologia, porque eu acho que é o reflexo do povo. Se a gente for pegar a história do Piauí, a gente que tem a característica muito forte, né, da questão do gado, não gado de corte, né, é o gado que a gente chama de pé duro, por conta da nossa história lá da fazenda, né, Cabrobró, foi lá que Domingos Jorge Velho tinha lá, quem é de Oeiras deve saber essa história, né, lá perto de Riacho da Mocha e tudo mais. E aí você tem que, foi uma característica que nós adotamos, tanto é por isso que a nossa carne de sol, cadê os meninos de Campo Maior também, né, a carne de sol daqui, a gente faça uma propaganda tão grande dessa carne de sol, que eu já tive briga com alguns amigos, porque lá no Seridó, tem uma cidade chamada Caicó,
que o povo de lá é muito barrista, e eles dizem que tem a melhor carne de sol do Brasil. Aí eu digo que é do Piauí. Aí é um conflito, sabe? Mas é muito interessante isso. A gente tem que defender, tá, gente? Inclusive, eu recomendo muito para eles, né? Quando vocês virem ao Piauí, comam carne de sol, né? A gente tem tudo isso. Então, a gente pode ver esse reflexo, né, da questão desses aspectos, também refletir na economia. Por quê? Porque dentro das atividades características do turismo, o setor de alimentação, ele corresponde à maior parte do que o turismo produz, em termos de economia, né, em termos de dinheiro. Na minha pesquisa, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz um levantamento que boa parte dos setores que realmente contribuem para o turismo é o setor de alimentação. Mas, em contrapartida, é o setor que tem muita informalidade e tem os menores salários, né? A gente sabe que o turismo dá dinheiro, e dá muito dinheiro, só que o dinheiro não fica com todos. Pelo menos aqui no Brasil, né? A gente tem que fazer sempre esse panorama, né? Ceteris paribus, gente, vocês lembram, né? Ceteris paribus. Que você tem que avaliar como é o turismo no Brasil e como é o turismo fora, né? Fora ele já tem outro contexto, né? A Elizabeth é uma pessoa viajada, né, Elizabeth? Você está em Portugal ainda, né? Então, você tem a diferenciação um pouco de como é a atividade, né? E, assim, é uma atividade que realmente... Porque, assim, eu sempre falo, só viaja quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem viagem. E aí as pessoas falam, turismo não dá dinheiro sim, né? Claro que você entra na atividade turística, não é só por questão financeira. Eu acho que creio que todos os nossos colegas de bacharelado de turismo têm uma paixão, senão a gente não estaria aqui, né? Inclusive, o Alex, daqui um dia, ele vai virar bacharel, porque o tanto que ele fala de turismo, ele já está encaminhado já, né? Então, esse parênteses que eu queria abrir, viu? Pode ficar aí com vocês a bola. Deixa eu ver aqui. Bem, é importante tudo que a professora Ivanise falou, né? Porque a gente acaba associando isso com a nossa formação, né? Não dá para a gente falar do turismo se a gente não envolve o setor de alimentação, se a gente não envolve o setor de hospedagem, se a gente não envolve o setor de transporte. Eu acredito que é o tripé basilar da atividade turística. De hospedagem, transporte e o setor de alimentação. Então, isso é a base da atividade turística, seja no Brasil, seja fora. Isso a gente precisa entender que quando um turista ele vem para uma determinada localidade, ele precisa dormir em algum local, algum estabelecimento, ele precisa se locomover se ele vende com um transporte próprio ou não, ele precisa de estabelecimentos comerciais, principalmente restaurantes, para poder comer também. Então, isso tudo faz parte da atividade, são setores básicos dentro do setor maior que é o turismo em si. Então, acredito que isso é essencial para a gente poder entender melhor como, de fato, o turismo e como isso vai mudar, sim, a partir, né, quando finalizar essa pandemia, né, o setor de transporte vai mudar e já mudou muito por conta dessa questão de normas de higienização, todo mundo sabe, isso passa nos jornais, né, a questão das viagens e como isso mudou, a quantidade de pessoas nos aviões, e de higienização, de distanciamento também, a questão da alimentação nos restaurantes também, isso mudou, então muitas das pessoas acabam por fazer pedidos, né, e o alimento ele vem na sua casa porque, de fato, é perigoso você ir no restaurante, você tirar a máscara e comer ali naquele momento, é um ambiente que poderão ter outras pessoas e a gente não sabe se as outras pessoas estão com a Covid ou não, né? Então, é algo que a gente começa a pensar que vai mudar também após a pandemia, e isso acaba influenciando na atividade turística. E o transporte também, né? A questão de transporte, meio de hospedagem, também passa por uma nova
visão de setor em que há essa questão da higienização e que é algo já era muito presente nesses ambientes, principalmente quando vocês forem fazer o estágio, tiverem que passar pelo setor de meio de hospedagem, além da recepção, setor de reservas, entre outros, eu acredito que em algum momento vocês vão acabar indo para um quarto, tendo que arrumar uma cama. No hotel, nós faz na verdade, a gente denomina por, deixa eu ver agora se eu lembro o nome, envelopamento de cama. Eu ia dizer governança, mas tudo bem. Setor de governança. Está dentro do setor de governança, professora, a senhora está correta. Sim, então, esse espaço, esse momento que alguns de vocês poderão trabalhar futuramente ou durante o estágio, tomar gosto, né, por um desses setores, principalmente a questão dos meios de hospedagem, vocês vão entender melhor que é um setor que já tinha essa visão de limpeza, de higienização muito presente. Eu falo isso por experiência própria, por já ter, em algum momento da minha vida, ter trabalhado, pelo menos por pouco tempo, mas eu tive essa experiência, e é algo interessante porque isso acaba ampliando um pouco mais agora durante essa pandemia, por conta desses novos requisitos que a própria OMS nos fornece, né? Então, isso tudo mudou muito durante todo esse processo. A questão do setor de transporte, alimentação e meio de hospedagem. Esses três, que alguns autores eles falam que é o tripé do turismo, né? Setor de transporte, alimentação e meio de hospedagem, isso vai, de fato, mudar muito, já mudou, na verdade, e eu acredito que é algo que a gente se pensar durante todo esse processo de formação, que quando a gente está aqui enquanto aluno e aluna, né, desse curso. Então, algo que eu queria deixar e lembrete para vocês, até para vocês refletirem acerca desses aspectos que acabam associando e entrelaçando nas disciplinas também. Elizabeth, se você quer contribuir. Então, professores, boa noite a todos e a todas, os alunos também aqui presentes. Eu achei magnífica a ideia dessa questão do encontro interdisciplinar, porque a interdisciplinaridade do turismo, para mim, ele vai de encontro diretamente com o próprio fenômeno turístico, que não tem como desassociar a uma realidade que a atividade não se dá para ser conceituada nem definida em uma ciência particular, ela precisa de outra ciência para poder compreender a complexidade do turismo. Então, por isso que eu sempre falo com os alunos essa questão do pensamento complexo, muito colocado pelo Edgar Morin, que fala sobre essa questão do pensamento não maniqueísta, do sim, do não, do inferno e do céu, do bom e do mal, mas a transversalidade do pensamento que vai realmente de encontro a esse debate interdisciplinar, que precisa ser realmente cada vez mais, porque o futuro é interdisciplinar. A gente precisa compreender, e quando a gente fala em turismo, a gente já fala e já pensa de forma transversal, a gente precisa compreender o turismo dessa forma. E vocês falaram sobre a questão do overtourism, que tem sido, assim, grandemente debatido mundo afora, e é uma pena realmente ainda ser muito embrionário, ainda ser muito incipiente nas pesquisas ainda no Brasil, talvez porque ainda não se compreenda a questão já vive uma massificação em vários lugares, mas ainda não foi compreendido que precisa atuar com maior brevidade para que não aconteça como chega, logicamente que não tem como ainda comparar o turismo internacional do Brasil com Veneza, Barcelona, Paris, Croácia, onde vem sendo os grandes centros do overtourism, e é preciso a gente já começar a entender, compreender como estudiosos do turismo, como profissionais do turismo, para poder até mesmo tentar, como o professor Alex colocou, sobre essa questão do planejamento, né, Krippendorf, ele citou que Krippendorf tem uma frase de Krippendorf, que acho que foi de 1987, que ele fala uma coisa muito interessante, que ele dá um impacto na sua visão, quando ele diz assim, o turismo destrói tudo que toca, e é muito forte isso que ele diz, mas na verdade ele quis dizer que se não houver planejamento, realmente há destruir. Então, a atividade turística, ela é muito importante, para a economia, ela indiscutivelmente, ela tem contribuído com a dinâmica da economia no mundo, mas ela precisa
ser olhada como foi colocado aqui, né, através da professora Ivanise, em dizer que ela não pode ser a única atividade econômica, tem que entender essa questão histórica, antropológica, para poder compreender a questão gastronômica, a questão dos impactos do turismo e como será. O turismo, ele futuramente, ainda não está tão visível, mas ele cada vez mais, se ele é elitizado, ele cada vez mais vai se tornar através, infelizmente, da pandemia, né? A recessão econômica vai vir, o turismo se torna cada vez mais elitizado, e a gente precisa fazer com que se planeje, e há o que se pode fazer para diminuir esses impactos que vai chegar, já está chegando, já está acontecendo, e como profissional de turismo a gente precisa pensar o que é que vai ser o futuro do turismo, né? No pós-pandemia, que na verdade a gente vai ainda perdurar por um tempo. Então, existe um programa bem interessante, que não é de agora, mas agora vai ser fortalecido na França, por exemplo, sobre a questão do turismo social, que ele faz essa questão do passaporte para pessoas que não têm muita condição, para tentar essa questão da equidade de viagens, porque as viagens, elas são importantes não somente para usufruir dos lugares, mas ela entende como uma forma de, principalmente agora no pós-pandemia, como uma forma de trazer uma qualidade de vida para as pessoas. E isso é uma preocupação que a gente precisa ter, né, dentro dos países. O overtourism, ele traz aí à tona, não somente envolve a questão da economia, né, quando você pega um lugar, às vezes a gente vê o overtourism pela comunidade não querer, mas por que ela não quer? Ela não quer por um motivo, e motivos muito válidos, né, que é a questão da inflação econômica através da atividade turística, pessoas que saem da sua cidade porque não conseguem mais viver ali, porque o turismo tomou conta e ela não consegue, ela tem que sair da sua casa porque tem que dar lugar ao turismo, porque não consegue mais viver, porque não consegue mais se manter. Então, isso para o turismo, para a comunidade, é bem impactante. E existem artigos teve um artigo recente agora que eu vi, que é interessante, fizeram uma pesquisa na Croácia, e a pesquisa mostrava um gráfico, onde a comunidade mostrava sobre os impactos do overtourism na cidade de Dubrovnik, acho que é Dubrovnik, na Croácia. Então, o gráfico mostrava a convergência e a divergência da própria comunidade. Por quê? Vamos parar para entender aqui. Gente, eu já estou pegando aqui um pouquinho do tempo de vocês, mas só para vocês entenderem a dualidade da própria comunidade quando se fala de os impactos do turismo naquela cidade. Por quê? Porque eu sou dona de hotel, eu sou comunidade. Eu sou cidadão, eu sou comunidade. Então, a própria comunidade entra em conflito com os interesses, porque mudam os interesses. Então, quando diz assim, eu não consigo mais conviver na cidade, então há uma convergência. Quando diz assim, eu quero que diminua o turismo, existe uma divergência. Porque como dono de restaurante, hotel, eu sou comunidade, mas eu não quero que diminua. Como comunidade, eu já quero. Porque eu não consigo também usufruir da minha própria cidade. Os parisienses, gente, quase não conseguem ir nos seus próprios atrativos turísticos, eles não vivenciam a sua cidade. Então, existe uma convergência e uma divergência dentro da própria comunidade. Então, é interessante a gente ver isso, porque os prestadores de serviço é a comunidade, mas também convergem e divergem em relação à questão econômica. Então, a economia realmente está aí em volta muito fortemente, a questão da antropologia, própria estudo do patrimônio, que a professora Adriana também já ministrou, também inclui aí nessa discussão. E a gente precisa parar para pensar, por exemplo, existem ideias para diminuir isso, né, que seria a questão, vocês já pararam para pensar por que existem as taxas de entrada em alguns lugares, né, que muitas vezes é criticada, outras vezes realmente em alguns lugares existe uma taxa realmente exorbitante, mas existem as taxas também para controle, né, para poder diminuir a massificação daquele lugar. Existem, Holanda tem diminuído a sua divulgação para poder diminuir a quantidade de pessoas que vão. Em Barcelona existe um pagamento de imposto a mais para os Airbnbs ou para os aluguéis de temporada, para diminuir, porque realmente, assim, a gente precisa pensar agora como fazer com que esse turismo que vem sido massificado, ele possa ser melhor planejado e controlado. Porém,
há uma grande dificuldade como isso pode acontecer sem segregar. Como é que eu vou dizer quem vem, quem fica, em que lugar? As pesquisas pedem para pulverizar, né, mostrar outro destino. Mas Paris sempre será Paris, Barcelona sempre será Barcelona e será sempre atraído para aquela grande quantidade de pessoas. E como fazer isso, né? Então, a gente precisa realmente estudar mais para que, por exemplo, no Brasil, Fernando de Noronha, outros lugares do Nordeste que tem sido massificado, porque sim, Pedro II, por exemplo, que é onde eu vivi e trabalhei, tenho um grande carinho para a cidade, São Raimundo Nonato, vai ser divulgado, tá, mas em algum momento a gente precisa entender que também vai ser massificado, que a própria comunidade vai sentir, por exemplo, a inflação do turismo quando ela se tornar, né, mais conhecida. Então, isso precisa já ser pensado, feito, entendido desde já, né? E bom, acho que é super válido esse debate, a gente precisa compreender mesmo o turismo, como ele se encaixa, como ele precisa ser visto, e toda vez que vocês assistirem uma live de um determinado professor, vocês já façam links com outras disciplinas, porque o turismo é isso, o turismo é essa linda complexidade como atividade que a gente precisa entender como um todo, e para isso a gente também precisa entender as partes para que a gente possa fazer um turismo tão almejado, turismo sustentável. Exatamente, eu poderia passar a noite inteira ouvindo essa explanação. Eu queria só fazer aqui um comentário, porque o Júnior, ele fez uma pergunta aqui no chat. Eu queria saber sobre a sua opinião, professora Elizabeth, né? Quais as perspectivas para o turismo pós-pandemia? Ele quer saber a sua opinião, falar um pouco sobre esse tema. Bem, o turismo, assim, de uma forma geral, ele tem passado por uma dinâmica que ainda é muito incerta. Porém, tem artigos recentes, pesquisas mais recentes, que até me surpreenderam, por exemplo, que existem algumas nomenclaturas, novos segmentos surgindo, que, para mim, eu acho assim um pouco... A professora até colocou o turismo de vacina, existe agora o turismo de isolamento, é tanto segmento que surge, é uma coisa impressionante. Mas o fato é que o turismo, as pessoas, elas estão confinadas, e em algum momento elas vão querer viajar. Não vão viajar mais porque a recessão econômica vai existir. Então, vai existir essa vontade ainda, existe essa vontade, e as pesquisas recentes mostram que, surpreendentemente, as cidades, né, o turismo citadino, nas grandes metrópoles, ainda está em terceiro lugar, o que me surpreendeu. Eu pensei que as pessoas queriam ficar cada vez mais longe, na natureza, distante, e isso mostra, mas isso é uma pesquisa de 2020, ainda não saiu o relatório de 2021, estou super curiosa para saber, quando sair eu divulgo para vocês, para saber quais são os principais, né, perfis de turismo, porque a gente também existe, né, a gente também tem que estudar a questão psicográfica dos novos consumidores, né, pós-pandemia, que tem sido feito, abordado. Existe também a questão do estudo das gerações, por incrível que pareça, gerações Y, Z, está tomando diferentes, né, por exemplo, o turismo, a geração Z, que é dos alunos, parte dos alunos aqui, é aquelas que estão, na verdade, já mais receiosa para viajar, dos X e Y não, quer continuar viajando e na hora que abrir, vai viajar. Então, existe aí essa questão de que, mesmo sendo incerto, a gente sabe que o turismo, ele vai sim, vai acontecer, já está havendo suas reformulações, e a gente precisa, principalmente, estar atento e atualizado das novas formas de condução desse turismo. Não estou falando só de protocolo de segurança sanitário, que isso aí já é evidente, mas eu estou falando do perfil psicográfico desse novo consumidor, a forma como o turismo vai acontecer e vem acontecendo. E, por exemplo, agora, Portugal reabre agora o turismo com a geração aqui de 82 para cá é geração Y. Bom, e o Portugal já vai reabrir, aliás, reabriu agora esse mês o turismo,
E quanto ao nosso país, né, eu acredito que existe essa questão também da visibilidade, a questão de como conduz cada país, cada governo, conduz o turismo, isso impacta também diretamente a escolha do destino, tá? É bem importante a gente entender isso, que o turismo, ele vai acontecer também em dinâmicas diferentes, porque existem conduções diferentes que, para o turista, para a escolha do destino, isso vai contar muito. Tá? Mas, com certeza, o turismo sempre vai existir, gente, porque sempre vai ter vontade, todo mundo tem vontade de viajar. Espero que a economia melhore, para que as pessoas possam viajar mais, e que o turismo possa ser mais, apesar que é uma atividade, né, econômica que né, apesar de ser massificada, não é para a massa, é diferente, não é das massas, né, ela possa ser mais, cada vez mais ampliada, para que as pessoas possam viajar. Muito bom, professora. Assim, tem muitas questões que você colocou que vão também, assim, de encontro ao que nós trabalhamos lá desde a primeira disciplina, na verdade, até agora, né? E é muito bom a gente trazer esse debate, né, dessa interdisciplinaridade do turismo, né, de mostrar que, de fato, o turismo ele não se fecha em um viés específico, mas ele permeia ali muitas outras, né, dimensões da estrutura social, até porque ele tem esses efeitos sociais, né? E aí você falou novamente aí do Krippendorf, né? Eu lembro que a gente citou, né, lá uma máxima lá do Krippendorf, onde ele fala que o problema não é o turismo em si, né, mas sim alguns modelos de turismo, justamente para quebrar aí essa concepção maniqueísta, como você colocou, né, de ter o bem e o mal, né, de que sempre ter esse estigma do turismo como, às vezes, uma atividade predatória. Como vilão, exatamente. Ele é bem interessante. E essa questão da equidade também no acesso, né, à atividade turística é muito interessante. Tocou no meu coração, porque a minha pesquisa de mestrado é sobre justiça como equidade, então aí a gente se sente motivado até mesmo a pesquisar. E nisso eu recordei também de um aspecto que a gente trabalhou tanto na sociologia também, como na antropologia, que é o turismo como uma espécie de prática de consumo diferencial, né, que seria um dos eixos da antropologia do turismo, que é basicamente ter o turismo ou a atividade turística como uma forma de demonstração de status, né, de poder aquisitivo mesmo, né? Então, é muito interessante a gente perceber que todas essas discussões, mesmo algumas parecendo mais crítico-reflexivas, né, elas vão de encontro com a questão econômica, né, que aí a gente associa muito à economia, né, Ivanice, mas ao resultado mesmo, né, à prática, aos ganhos. Mas veja como ela não está isenta de todos esses aspectos que nós estamos aqui elencando, né? E sempre eu falo para os meninos o quanto esse campo do turismo é fértil para se pesquisar, né? Tudo que vocês já colocaram até aqui, eu fiquei aqui na minha cabeça só pensando, isso aqui dá uma pesquisa legal, isso daqui dá quem sabe aí um TCC, né? Sempre falo para os alunos. Então, assim, é muito diverso, né? É muito rico, né? É como a Elizabeth colocou, é uma linda complexidade, de fato, né? É uma complexidade que ela é interessante, né? De você estudar, de você se aprofundar, né? E como eu não sou um profissional do turismo, não sou turismólogo, mas até agora, todas as abordagens do turismo que eu estudei para trabalhar, né? Que eu pesquisei também para trabalhar com as disciplinas, enriqueceram demais, não só a minha visão a respeito do turismo, né? Como uma prática e também como uma ciência, vamos dizer assim, mas me motivaram também até a buscar essa interseccionalidade entre o turismo e outras áreas que muitas vezes a gente talvez nem pense em fazer essa associação. Então, é de fato um campo muito fértil, muito rico de pesquisas, né? E é muito gostoso estudar. E, professor, assim, acho que os meninos já devem ter escutado essa frase, assim, quando a gente estava fazendo turismo, eles dizem, faz o quê? Faz turismo. Aí muita gente já acha que quem faz turismo é turista, já se forma é turista. E segundo a concepção que as pessoas que são de fora, acho que alguém aqui já deve ter ouvido falar, eita, viaja muito. Então, aí dá vontade de dizer, eu conto ou você conta? Porque a complexidade do estudo do fenômeno do turismo
tão grande que precisa realmente estudar, se envolver tanto nas disciplinas que essa parte da viagem fica só depois que a gente constrói. Então, é muito interessante. Quem dera, assim, que houvesse, assim, sempre essa questão dos encontros interdisciplinares, que realmente é muito rico, e eu gosto muito desses debates. Eu queria que, primeiramente, pedir a palavra aqui, porque o Rogério se manifestou, né? Acho que ele não levantou a mão, mas colocou aqui no chat. Você quer falar mais alguma coisa, Rogério? Nosso aluno de Pedro II, bem participativo. Olá, boa noite, professores. Boa noite, colegas. Eu queria, primeiramente, parabenizar pela live interdisciplinar. Quem está aqui está, com certeza, aprendendo muito. E, para mim, não é diferente. Apesar de já ter, assim, uma certa experiência com a atividade de receptivo, tudo que vocês disseram, né, vamos dizer assim, uma mesa redonda tão rica de tantos professores bons, todos da área do turismo e também os que não são, no caso do professor Alex, estão abordando justamente o que a gente vai encontrar no dia a dia. E aí eu posso colocar para os colegas da experiência atual, né? Eu vou falar um pouquinho, mas antes eu gostaria de agradecer aos professores pelas disciplinas ministradas, antropologia, porque precisamos entender o turismo em seu território e territorialidade, certo? A economia, porque sim, uma indústria que movimenta a economia em vários segmentos em um determinado local, uma determinada região. Gastronomia, adorei fazer meu prato, né, com a ajuda da minha esposa aqui em casa, mas que eu acredito que a professora deve ter aí visto a foto do meu prato. E Rogério, ficou lindo o trabalho. Eu publiquei lá na página do curso, você viu? Vi, sim. Eu agradeço. Ficou muito bonito, viu? Parabéns. Pois é, podia aprender. Eu que não sou cozinheiro também, gente, como foi colocado no chat, eu só gosto mais de comer, mas eu tive que fazer, porque a gente precisa aprender de tudo um pouco. Precisamos aprender, sim. Então, eu que fiz um curso, o primeiro curso patrocinado pelo governo do estado, pela Secretaria de Educação do Piauí, foi o curso de hospedagem, né, em hospitalidade e lazer, em 2008, e esse curso foi tão grande porque eu tive que fazer ensino médio novamente, que ele era integrado, a única versão que tinha era integrado, e vim terminar em 2011, mas só que minha atividade já começou lá atrás, com aqueles pequenos cursos do Sebrae, né, preparando para trabalhar nos festivais. Então eu comecei a me identificar com o turismo em 2001, né, está fazendo aí já 20 anos que a gente tem essa vontade de trabalhar no turismo. E aí pude aprender enormemente quando fui fazer o curso de guia de turismo lá no Instituto Federal, no qual pude contar com a professora Elizabeth como uma das professoras, das orientadoras que ajudaram muito, abriram um leque muito grande, e foi lá no curso de guia de turismo, graças a Deus, hoje sou guia nacional, graças também ao Instituto Federal, Campus Pedro II, e professores que nem a professora Elizabeth, professor Edson, dentre muitos outros. Professora Lucy, foi minha professora de inglês lá, né, que está aqui, colega. Enfim, pude aprender muito, e lá descobri que eu também, além de receber o visitante, fazer o guiamento em trilhas, em turismo cultural, que Pedro II é bem eclético nisso, né, a gente pode ofertar vários tipos de passeios, eu também descobri que precisava também trabalhar contínuo de agência. E comecei a estudar um pouco mais sobre as agências e abri uma agência como microempreendedor individual em 2017, e tem me rendido muito aprendizado. Ainda não rendeu tantos frutos econômicos, mas está rendendo um grande aprendizado. E aí veio também a pandemia agora, 2020, 2021, que nos fez nos reinventarmos para poder operacionalizar no turismo. Mas aí a gente, no decorrer desse período, né, de atividades, trabalhando no festival, e de janeiro a janeiro aqui em Pedro II, a gente tem tido esses contatos com tudo que vocês falaram, e serve talvez de base para os colegas que, terminando o curso, possam vir a empreender na atividade turística. Temos o contato aqui com o motorista, né, que o turista que chega de carro e o que não chega, os roteiros escolhidos que não chega o carro que o turista tem, mas que a gente precisa fretar um aqui, e a gente tem na Associação dos Guias, e também lá na nossa agência MEI,
motoristas cadastrados, em que a gente treina com eles, faz um contrato de convivência para que eles possam atender minimamente bem o nosso visitante. Enfim, com os locais de restauração, aqui em Pedro II, a gente ultimamente tem tido uma oferta muito boa de opções de locais de restauração, que são restaurantes e similares, e os pontos de hospedagem, né? A gente tem aqui algumas pousadas, 2 hotéis, e também aquelas casas onde as famílias são treinadas durante a proximidade com o evento do festival, para receber as pessoas. Então, muita gente aprendeu a receber, a ceder um quarto de sua casa, a ceder a casa toda, para acolher esse visitante. Enfim, e isso, gente, fez com que Pedro II pudesse ter essa vocação para o turismo. Nós não somos ainda uma cidade turística. Nós temos uma vocação para o turismo e estamos trabalhando para um dia obtermos mais investimentos da iniciativa privada, porque não dá para ser tão sazonal quanto a gente precisa melhorar isso. Mas, para isso, temos que fazer o dever de casa. Então, aqui na graduação, eu estou podendo, antes de o curso terminar, já colher muitos frutos. Vocês, professores, que estão vindo aí desde as primeiras disciplinas, os primeiros módulos, estão me ajudando tanto que eu já estou tendo aí muitas outras ideias e já colocando em prática, preparando pacotes, roteiros para serem vendidos aí para os próximos meses, né, já com toda a qualidade, o turismo aqui, o roteiro integrado Pedro II e região, e abranger, né, expandir mais para frente. Mas assim, a gente tem percebido que durante a pandemia, até ano passado, os grupos de visitantes que chegam aqui na cidade, eles estão mudando muito. Atualmente a gente está percebendo, e estamos naquele período que a gente está guiando aquele visitante, conduzindo ele nos atrativos, a gente tira um momento de conversa também, não só de conteúdo de explanação, mas também de uma conversa, um tete-a-tete com eles, e a gente tem percebido que as famílias estão preferindo viajar num turismo mais interno, em face da pandemia mesmo. A gente recebe pessoas de outros estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, e elas estão preferindo viajar em grupos pequenos, com familiares, e aqueles grupos daqui mais de perto, né, Ceará, Maranhão, Bahia, e que estão chegando aqui em Pedro II, eles estão, inclusive, trazendo crianças também, porque é uma maneira, segundo eles, de sair daquela espécie de, entre aspas, de reclusão imposta pelas restrições por conta da pandemia, e também poder usufruir de um local diferente, mas também que não seja tão longe. A gente tem percebido que eles estão preferindo viajar num raio de 500 quilômetros e pernoitar no máximo 2 noites no local. Ou fazer aqui um roteiro, um bate-volta, ou um roteiro integrado, pegando aqui um dia Pedro II, outro dia indo para o litoral, já que os parques nacionais não estão abrindo no fim de semana, né? Então eles estão preferindo fazer isso. Mas a gente tem percebido que tem mudado muito o perfil dos grupos de visitantes que têm chegado por aqui. Tanto daqui mais de perto, do Piauí mesmo, de outros estados perto, mas também de estados mais distantes, né, como São Paulo, Rio, como eu falei. Enfim, e isso tem nos feito nos prepararmos para essa nova era que vem no pós-pandemia, porque será assim mesmo. As pessoas cada vez mais descobrindo o nosso país. Quando reabrirem as fronteiras, aí sim, quem tem mais poder aquisitivo, tem mais disponibilidade, vai poder viajar para fora, mas eu creio que vai ser ainda num número muito bom o turismo interno, e a gente tem que se preparar para isso, temos que empreender nisso, a receber esse turista doméstico, né, para roteiros cada vez mais qualificados. Agora, claro que os municípios, os estados, têm que fazer sua parte no tocante ao Estado, que é acessibilidade, que é segurança, essas coisas que o Estado, que compete ao Estado, enfim, a fazer. E o empresariado cada vez mais se preparar, beber na fonte dos, vamos dizer assim, de trazer pessoas qualificadas para os seus empreendimentos, para que possa ofertar um serviço e um produto de cada vez mais qualidade. Né? A gente tem percebido essa mudança aí já, de fato, de janeiro para cá, embora restritos, né, tem decreto, restringe, tem decreto lá, tem decreto, restringe, enfim. Mas a gente tem percebido que os poucos que estão chegando são os perfis diferenciados de grupos que a gente não via antes, tá certo? Então era mais isso. E aí eu não sei se vai ter um momento lá no final da nossa live, né, já são 8h23, para a gente falar sobre a questões de disciplinas, matérias e tal. Eu só gostaria de fazer um pequeno registro
mas é por conta eu acredito que do sistema cigarro mesmo. Depois que terminaram a postagem, né, as notas lançadas lá no sistema, eu olhando, acompanhando minhas notas agora, e um dia estava tudo certinho, aí quando foi no domingo de manhã, eu olhei, tá, uma das disciplinas, a nota, acho que de economia, estava como se eu não tivesse feito um trabalho. Aí eu mandei uma mensagem para a tutora, né, a professora Amparo, e ela foi lá prontamente, e olhou e arranjou, e deu tudo certo. Até no live, dia 26, agora que a gente teve, né, a nossa reunião aqui do Polo Pedro II com a professora Elizabeth, eu até falei, né, que estava tudo certo. Quando é hoje, eu olho, está de novo, lá no sistema, matéria de economia, como se tivesse faltando a nota de um trabalho, mas eu creio que seja coisa do sistema mesmo, né? Mas assim, só para título de registro, né? Uma hora tá, outra hora não tá, e aí, enfim, para a gente ver essas questões. No mais, era isso, mais uma vez parabenizar e agradecer por essa live interdisciplinar e esse momento, né, dessa, vamos dizer assim, uma mesa redonda que está nos fazendo aprender ainda mais sobre as disciplinas e o que vem por aí no nosso curso, tá bom? Obrigado. Rogério, só para registrar que eu coloquei, já passei para a coordenação a questão do que vocês me falaram do sistema, e passei para os professores também a demanda de vocês em relação à questão que vocês me passaram em relação à questão da sugestão. E só para complementar essa questão da sua fala em relação à questão do turismo doméstico, uma das grandes apostas do turismo, que existe até não sei se vocês já viram o movimento Superaturismo, que teve uma pausa de novo agora nessa questão da segunda onda no Brasil, mas vejam a questão do projeto Superaturismo, que trata justamente sobre essa questão inclusive aqui em Portugal também tem o movimento Viaja Cá Dentro, que é para incentivar o turismo doméstico. Mário Benio também sempre fala sobre isso, nessa questão do turismo doméstico no Brasil, e na América do Sul será o recente, né? O que a gente precisa trabalhar agora é o turismo doméstico para a economia, o turismo continuar e fortalecer e ganhar força para depois a gente abrir novamente para outros lugares. Mas o turismo doméstico, ele precisa ser fortalecido cada vez mais, até mesmo para a gente se apropriar do nosso próprio espaço, território, que é lindíssimo, que indiscutivelmente a gente precisa conhecer mais o nosso estado, nosso país, enfim, nossa região, de modo geral. Desculpa, professor, mais uma vez isso aqui. Fique à vontade, professora. Primeiro, parabenizar o Rogério, porque essa exposição do Rogério, né, exemplificou muito claramente, né, tudo que a gente até comentou lá no início, dessa questão de você perceber o contexto pandêmico e como agir, né, a partir das situações. Então, Rogério, excelente a sua participação e a gente agradece bastante. Creio que enriqueceu muito o nosso debate, né? A Drica, você quer contribuir também com a nossa discussão? É porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat, pessoal, não estou conseguindo abrir o chat, na verdade. Aí eu não consigo ver as mensagens. Eu estou fazendo essa parte de mediação. Ótimo, Vanessa. Drica, você está aí? Ela comentou que está participando do chat porque ela tem uma criança em casa, né? Tá certo. Ok. Adriana ou a Ivanice, fiquem à vontade. Pode falar, Adriana, depois eu falo. Bem, eu queria falar com relação a essa questão de tudo que a Elizabeth comentou, né? Tanto da visão dela aí fora do país, não é, Elizabeth? Você está onde agora? Agora eu estou em Coimbra, Portugal. Ah, sim. Então, a visão do que ela explicou com relação à questão do turismo, de como estão se desenvolvendo a partir do momento em que há uma visão da pandemia fora do país, a gente vê isso nos noticiários, né, e de como a gente encontra a situação no Brasil, e isso é algo que a gente tem que repensar também, né. Alguns países, principalmente na Europa, eles fecharam por alguns meses, principalmente a Inglaterra, se não me engano, em dezembro, e ficou, se não me engano, 3 meses, mais ou menos, fechado para tudo, as pessoas tendo que trabalhar em casa. Então, foi realmente algo importante para poder ter esse retorno aos poucos, agora nesse momento, né? As crianças e os jovens poderem voltar às escolas,
as pessoas poderem sair, né, e trabalhar, retornar à sua atividade e à sua vida normal, como era antes, e é algo que a gente acaba pensando também no que a gente está encontrando nesse país, né, o que a gente encontra hoje, né, o porquê é que a pandemia ainda não teve de fato, assim, a gente não conseguiu, não digo dominar esse momento de pandemia em si, mas eu acredito que o que a gente vê da visão que a gente encontra lá fora e do que a gente percebe que é necessário esse fechamento de algumas atividades, de alguns setores, e que isso é para um bom, vai trazer um bom resultado daqui a alguns meses, é algo que é necessário a gente pensar por que não acontece no Brasil, né? Por que a gente ainda está nessa situação em que alguns noticiários já disseram que vai ter uma terceira onda da pandemia aqui no Brasil. E é algo que a gente vê que é necessário a gente refletir. Por que isso vai acabar atrapalhando, se chegar a terceira onda, isso vai acabar atrapalhando o turismo aqui também. Isso vai acabar atrapalhando o planejamento que poucos lugares estão realizando no sentido da atividade nacional, do turismo nacional, que é o que a gente pensa nesse momento, que é planejar o turismo nacional para depois pensar em abrir as fronteiras, os portos, aeroportos e começar a voltar à atividade como era antes, não é? Então, essa falta, acredito que, de conscientização das pessoas no Brasil, do que a gente está vendo, que a gente consegue encontrar até nos nossos locais, não precisa ser no que passa nas grandes cidades, mas o que a gente encontra nas cidades, na que a gente reside aqui, isso não favorece nada ao trabalho que alguns lugares estão fazendo, tem que ser aos poucos, né, ao planejamento que se está sendo feito para a atividade turística voltar aos poucos de uma forma com cautela, né? Então, se a gente pensar, é um curso que a gente reflete do início ao fim, em tudo, desde o momento em que a gente entra com as disciplinas e que as atividades nos permite refletir acerca do conteúdo, nos permite entender e enxergar o que a gente encontra nesses locais. Eu acredito que todos nós passamos a ser pessoas mais críticas com relação ao nosso ambiente, né, que reside. A gente passa a ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado nos locais onde a gente reside. E isso tudo é favorável para a nossa formação. Então, tudo que a Elizabeth comentou, seja no ambiente que ela agora se encontra, bem distante do Brasil, e com a retomada de algumas atividades, porque isso foi bem trabalhado, muito bem planejado nesses lugares, falta no Brasil. E por que poderá vir uma terceira onda da pandemia aqui, e, sei lá, uma quarta ou quinta, por conta do mau planejamento das pessoas, eu falo de uma forma geral, não vou dizer só de governantes, mas da população em si, e não entender que é preciso ter cautela nesse momento, que precisa ter cuidado nesse momento, porque isso não vai trazer bons frutos daqui a 1 ano ou 2 anos, não é? Isso a gente precisa também pensar que poderá envolver todos os setores e o turismo vai ficar bastante prejudicado com relação a por conta desse momento que a gente está vivendo também. Vanise? Eu vou aproveitar aqui algumas palavras, né, e dizer uma coisa assim, a economia em si, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada. Por isso, ela é uma ciência que depende de pessoas. Gente, essa dicotomia que foi implantada, essa mentira dizendo que economia vem primeiro do que o ser humano, isso é uma falácia, né? Não existe economia se não existir pessoas. Tanto é que quando a gente estuda na economia os agentes econômicos, né, a gente tem o governo, as famílias, que são as unidades consumidoras, o setor externo, que são as representações dos agentes, só que de outros países, e nós temos o governo, que também é a representação de uma pessoa. Então, pegando um pouco desse panorama sobre o que vai acontecer ou não com a Covid, né, isso que a Adriana falou, é muito importante, gente.
Então, essas questões relacionadas à política pública, ao que vai acontecer e ao que vai deixar de acontecer, implica em várias coisas no turismo. Porque eu costumo falar, né, tem gente que acha que eu sou até capitalista, mas assim, o turismo é uma atividade essencialmente capitalista. Eu não estou floreando, mas gente, porque a gente está na economia de mercado. Nós vimos na nossa disciplina, é uma economia de mercado, porque a gente trabalha oferta, demanda e produtos. Isso é uma economia de mercado. Então, eu dizia, eu sou a favor disso, que... Mas, por mais que a gente tenha alguns países que dizem, né, que são desses regimentos, a gente sabe que não é, porque um capitalismo é isso, gente. Na prática, o que se diz, ou na prática uma coisa, o que se diz às vezes é outra. Então, assim, saibam reconhecer aspectos não pelo que a pessoa diz, mas pelas suas características. Então, a economia, ela vai bem ou mal pelas políticas econômicas, como a gente viu, né, políticas fiscais, comerciais, cambiais, de renda, que o governo ele aplica. E, assim, geralmente, a política econômica do Brasil não serve para a política econômica de outro país, assim como o que os Estados Unidos faz, não se aplica aqui, porque a dinâmica da economia é diferente, os agentes envolvidos são diferentes. Um exemplo, o Brasil, como ele tem um país que o Estado ele é forte, por que o Estado é forte? Porque nós temos uma população com desigualdade social muito grande, nós somos um dos principais países em nível de desigualdade, a gente está lá pareando com países da África ali mesmo, né, setentrional, sul, por aí assim. E assim, a gente é uma economia que nós já chegamos a ser a sexta maior economia do mundo. Nós passamos até a Inglaterra. Hoje a gente está para a 12ª, e daqui a alguns anos a gente está caindo para a 14ª. Então, a questão de políticas econômicas, elas são reflexo do cotidiano que a gente vive, e reflexo também da pessoa. O governo, ele pode interferir, a gente viu, né, dependendo das suas escolas econômicas, ele pode interferir na economia, como não. O governo ele tem que interferir na economia para dar suporte às pessoas pobres. E ele não é para estar ajudando, de certa forma, as empresas, assim como a gente vê aqui no Brasil, a gente chama isso de clientelismo, né? Você aprova uma normativa para beneficiar um determinado grupo de elite, não a população em geral. Essas políticas, elas são reflexo do que o governo quer implantar. A gente tem que estar muito ligado nessas questões de que está passando afora. E muitas vezes não acreditem em conversinha de grupo de WhatsApp, se informem, também não acreditem, dependendo da mídia tendenciosa. A gente sabe que, querendo ou não, as pessoas, todos nós temos algum tipo de ideologia. Ideologia não é questão de política, mas é uma questão de ideal, daquilo que você se propõe a viver. E a economia é isso, gente. A economia é o que a gente vive. A gente toda hora está praticando, né? Uns menos, outros mais, mas devido a quê? Aos recursos que a gente tem, né? Como já falei nas aulas, a economia ela vai estudar o quê? A dotação de recursos, né? O que a gente tem de escassez. Então, o objetivo da gente saber implementar aspectos econômicos é saber lidar com a escassez de produtos e serviços. Então, se você tem teorias, você tem alguns mecanismos para poder sanar esses problemas, a gente tem. Não, olha, assim, ruim de gente da economia é isso, porque eu não posso fazer nada, né? Mas é porque vai muito da cabeça de quem está por trás das políticas. Mas, assim, a situação do Brasil tem como ser revertida. Então, assim, nada está perdido, mas vai das pessoas que estão à frente do Brasil. E uma coisa eu vou dizer aqui para vocês, independente de pandemia, claro que a pandemia, ela piorou muito a situação do Brasil, de que ela acelerou o processo para o qual a gente estava caminhando, né, a questão da recessão econômica. Uma recessão, ela antecede uma depressão. Recessão é que você, em vez de crescer, você vai retroceder. E quando você não cresce, a gente tem a estagnação econômica. E, assim,
o Brasil em si, né, ele tem essa característica. Também faz parte da questão econômica. Né? A economia ela é feita de ciclos. Né? O que a gente estuda assim, é como amenizar os impactos desse ciclo. Na crise de 2008, que foi a bolha imobiliária, né, dos superprimes, nós não sentimos esse efeito como os Estados Unidos sentiu. Nós não sentimos como a Europa sentiu, mas a gente está sentindo a pandemia muito mais do que outros países. Né? Se você for ver agora os noticiários, muitos países europeus estão retornando, alguns da América. Gente, a Nova Zelândia, o que dizer daquele... Olha, um exemplo de governo, um exemplo. E olha que a Nova Zelândia, em termos de PIB com o Brasil, cara, a gente não pode fazer uma comparação, porque até como é que eu diria, é uma burrice epistemológica, né? A gente tem que comparar países de acordo com as suas características, né? Eu não posso estar, dependendo da minha ótica de observação, eu não posso estar toda hora comparando os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm outro tipo de economia, mas eu posso estar comparando com a China, com a Rússia, com a Índia, que são países que estão, em termos econômicos, parecidos com o turismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora das nossas análises, na hora de fazer qualquer tipo de afirmação, viu, gente? Então, deixa essa mensagem, que eu acho que a gente já está estourando, alguns alunos já estão saindo, né? Deixar pelo menos essa minha contribuição aqui no final. Tá? Obrigada. Tem mais alguma mensagem no chat, Ivanilson? Até agora, não. Os meninos aqui falaram algumas coisas aqui da situação. Eu acho que a Adriana tinha feito uma pergunta, né, Adriana? Se o turismo tinha teoria. É uma pergunta, mas é uma brincadeira. Depois eu vou responder em formato de trabalho publicado, viu? Existe sim, tá bom? Existe sim, algo que muita gente já discutiu, alguns autores também, e algo que eu estou pesquisando, trabalhando, mas depois eu envio uma cópia até para os alunos e para vocês sobre essa questão da teoria do turismo, viu? Porque que muita gente fala que não existe, mas é algo que já está sendo debatido, analisado, pesquisado, e agora vai ser publicado. Mas eu vou enviar para os demais depois. Acredito que em julho, agosto deve estar saindo. Mas é algo a se pensar muito sobre isso. E que eu não pensei tanto, na verdade, na minha graduação. Vim pensar uns 2 anos agora. E é uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Se existe ou não e o porquê, né? E qual a importância do estudo da teoria também. Aí, ficou aí a provocação no ar. Muito bem. Gosto disso. Como todo filósofo, gosto quando deixa essas pontas soltas para serem resolvidas depois. Então, pessoal, a gente já está no nosso horário, né? Na verdade, já passamos um pouquinho. Mas, se deixasse, a gente ficaria aqui até mais tempo, porque a discussão realmente foi muito enriquecedora, né? Eu, particularmente, aprendi bastante, né? Com tudo que foi colocado, né, que as professoras colocaram, né, com as participações de vocês também. Drica, você quer falar? Você abriu a câmera? Não, né? Ok. Está preparada para tirar foto, viu, gente? Depois... a gente vai tirar foto também. Não pode faltar. Bom, gente, assim, como a gente falou no início, né, o objetivo dessa live era justamente promover, né, esse debate, né, essa interação, que é importante para a gente observar o quão rico para a gente, enquanto, não só como estudante, mas também até como professor, ter esse momento, porque quando a gente está na nossa disciplina ali mais isoladinho, a gente às vezes fica isento de todo esse aprendizado, né, que a gente teve aqui. Então, percebam como a gente conseguiu aí fazer uma abordagem de fato interdisciplinar, né? Trouxemos aí informações interessantes, né? A contribuição, por exemplo, da Elizabeth, né? Pelo fato dela estar num contexto social totalmente diferente do nosso, então dá essa visão também de refletir também acerca da importância da gente fazer essas análises de fato, como a Ivanise colocou, vamos ter cuidado com as nossas análises, com as nossas comparações,
Vamos pensar o turismo no contexto que nós estamos vivendo, como a Adriana apontou muito bem lá no início da live, né, da questão da pandemia, né? Vamos ter aí essa diretriz de fato, né, de ver o turismo, né, multifacetado e não restrito, né, e como ele tem essas implicações e como vocês podem utilizar isso como uma coisa, como uma base mais sólida de formação mesmo, que é isso que nós queremos, né, que vocês tenham. Nós, como professores, esperamos isso de vocês, tá certo? Vamos lá, Ivanise, você vai fazer a foto? Seu microfone está desligado, Ivanise. Acho que essa é a pior pegadinha que a gente tem. Certo, eu vou estender aqui para eu botar no modo mosaico. Se puder abrir a câmera aí para a gente fazer a foto. Gente, por favor, vamos aí. Então, a câmera. Alguém mais? Você diz aí a hora de tirar, viu? Para a gente poder fazer. Eu vou esperar esse povo bonito aparecer. E vem outros encontros, né, como esse também, né? Isso. É importante. Povo bonito, apareçam. O Ramon tá aparecendo aqui na minha tela, mas não liga a câmera. Deixa eu ver quem mais. Que falta. Maria. São poucas pessoas que aparecem aqui para mim. Agora sim, olha, agora todo mundo aqui. Maria, a Cleide, a Deilson, Rogério, Alex, a Manu, a Elizabeth, Ramon, a Deide, Vanise e eu. Pelo menos sim, o que aparece na minha tela. Lá, Vanise. Certo. Prontos? Vamos. Turismo. Pronto, tirei aqui. Apareceu mais, vou tirar outra. Tirei outra. Tirei. Vai dar pro meu OneDrive agora. Diga isso, a gente dá um sorrisinho. Gente, já foi, gente, tá? Foi? Já foi. Agora? Tá. Tá feio. Pronto. O que, gente? Tá feio? Não, que isso, só tem Eu gente entendi. bonita no turismo, já tá bom. feito. Sim. Vocês querem fazer as suas considerações finais, aí a gente dá por encerrada a nossa live. Bem, quem queria finalizar? A Elizabeth, finaliza, inicia a fala. Já Vocês, o microfone. vocês podem, né, cada uma fazer as suas considerações e a gente encerra depois. Assim. O Ramon. O Ramon quer falar algo. Só passando aqui mesmo para agradecer a vocês, né? Agradecer à professora Adriana, à professora Ivanise, ao professor Alex pelo desempenho, né? Pelo cuidado que tem de nos repassar os conteúdos, né? Que possamos aprender cada vez mais. E aí é muito bom, está sendo muito bom, a experiência muito boa. Assim, a paixão só aumenta cada vez mais pelo turismo, né? Através de vocês. E eu só tenho que agradecer ao desempenho de vocês, professores, das tutoras também, da professora Adriana, da professora Adrica, né, Morena, da professora Elizabeth, da professora Amparo, da professora Adriana, professor Alex, professora Ivanise, e assim, é um aprendizado que a gente vai levar para a vida toda, né? Eu só tenho que agradecer a todos, Deus abençoe cada um de vocês, o que vocês têm feito pela gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ramon. Adriana, você pode começar. Bem, eu queria agradecer a esse encontro, né, que a gente pensou algumas semanas atrás, o Alex e a Ivanise. Eu acho que é essencial, eu acredito que isso poderá ser desenvolvido a cada bimestre, durante todo o curso. É essencial ter esse encontro com os alunos, né, de uma forma diferente, não sendo um encontro mesmo de conteúdo, mas uma conversa digamos, mais simples, em que a gente possa envolver, claro, trazer alguns aspectos das disciplinas, mas ter esse contato com os alunos, saber o que, de fato, eles acharam, o que foi importante, o que não foi importante na disciplina, o que precisa ser mudado também é essencial para a gente ter esse retorno, porque nós aqui, a gente planeja uma disciplina, tenta fazer adaptações, é claro,
por conta do ensino e do contexto que a gente está vivendo, mas ter esse retorno de vocês, seja por mensagem, por e-mail, ou durante toda essa conversa aqui, ter esse retorno de fato, saber o que foi legal a disciplina, que trouxe benefícios para o dia a dia de vocês e quanto profissional futuramente também, isso é algo que dá essa resposta, que engrandece a nossa formação também. A gente sempre pensa, né, na qualidade do ensino, no quanto é importante o que a gente está passando para poder, de fato, formar bons profissionais, que é o, de fato, que a gente pensa, né? Independente do lugar onde a gente vive, a gente quer, de fato, formar bons profissionais e que tenham, de fato, essa visão que o turismo e a atividade turística ela pode ser desenvolvida em qualquer lugar e que vocês estão aptos, sim, a trabalhar em qualquer lugar, não somente no Piauí e no Nordeste. Eu falo sempre para os meus alunos, tem uma visão mais abrangente, vocês podem, devem ter uma ampliação da formação de vocês, saberem que vocês poderão trabalhar em qualquer lugar, isso é, de fato, importante e que acrescenta muito na contribuição enquanto profissional e também enquanto pessoa, né? Então, acho que o nosso papel aqui em estar mostrando para vocês que todo o aprendizado, todo o conhecimento que a gente vai possibilitando nesse momento vai ser, de fato, importante para a formação de vocês enquanto ser humanos, sim, e principalmente enquanto profissionais. E agradecer a participação de todo mundo, e da Elizabeth, que está longe, eu acredito que já está de madrugada, que está bem distante, e que, de fato, contribui... 10 para 1 da manhã. É verdade, é um fuso horário diferente, mas que, de fato, trouxe, acrescentou muito nessa noite de hoje com a sua fala. Não, foi muito bom assistir vocês, foi maravilhoso. Que venham outros encontros assim, não é? Exatamente, eu queria parabenizar a ideia, né, a iniciativa que eu acho, assim, espetacular, é isso que faz o crescimento do conhecimento, esses debates. Dizer para os alunos, primeiramente, né, que eles pediram para me levar a demanda deles, que, só para dar um retorno para eles, que eu disse que talvez hoje tivesse, que os professores vão debater com a coordenação, a sugestão de vocês, e então, posteriormente, vai ser repassado para vocês, tá? Mas já foi entregue aí a demanda para os professores. Dizer que, através dos encontros pelo menos com o Polo Peru II, os professores são bem elogiados em relação à questão do conteúdo, como passa. Deu para perceber, através das lives que eu assisti, que a teoria ela é aplicada, ela é trazida para o contexto, ela é trazida para a prática, e isso ajuda os alunos, né, também a entender o turismo, né, não ficar somente teorizado, mas como ele acontece de fato, e um debate como esse, ele enriquece cada vez mais, e faz com que a gente compreenda, né, essa questão, principalmente quando se falou aí sobre essas implicações do turismo, o overturismo, o turismofobia, traz o pensamento que nós temos que ter em relação à atividade turística, entre o crescimento, a diferença do crescimento e o desenvolvimento do turismo, que parecem ser iguais, mas não é. É completamente diferente, que muitas vezes a gente entende como a mesma coisa. Então, o crescimento é o quantitativo, e o desenvolvimento é a qualidade que esse turismo traz para a comunidade. Então, é isso que a gente tem que entender, que o turismo ele tem que crescer, mas ele também tem que se desenvolver juntos. E é isso, muito obrigada, gente, pela oportunidade também de estar aqui com vocês e aprender, como eu aprendi nas lives que eu participei, como eu aprendi hoje também. Obrigado. Ivanise? Vou ser breve, muito obrigada. Falei demais, né? Certo. Mas eu queria agradecer a participação de todos. Senti falta de alguns alunos, tá? De participarem mais. Espero que próxima vez vocês participem. Bom, aqui é um momento, eu costumo falar que a universidade é o momento da gente aprender, errar e tudo, porque a gente tem essa possibilidade. Já no mercado de trabalho, não. Então, vocês podem falar, podem contribuir tudo, tá, gente? Então, fica só essa dica para o próximo encontro. Muito obrigado e agradecer a presença de vocês até esse horário. Ótimo. Então, pessoal, só reiterando os agradecimentos às professoras, agradeço a Ivanise e a Adriana, né, a gente está sempre se comunicando, né, trocando figurinhas, agradeço às tutoras, né, a Elizabeth pela colaboração,
a Adriana, né, a Drica que está aí com o seu bebê, e as demais tutoras que participaram, e a vocês, alunos, né, que também estiveram presentes conosco até agora, né, 2 horas de live, mas acredito eu que foi de grande valia para todos nós, na verdade, né? Então, pessoal, muito obrigado. A gente deseja a vocês um excelente início, né, de bimestre agora, com as novas disciplinas, e acredito que futuramente a gente se encontra, tá certo? Então, boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima. Tchau.